Olá, durante esse tutorial nós vamos aprender a fazer esse porta-copos em macramê utilizando o nó festonê em direção circular. Para isso a gente vai precisar cortar algumas medidas de linha. Uma linha de 2 metros, 5 linhas de 85 centímetros, 4 linhas de 65 centímetros e 6 linhas de 50 centímetros. A gente vai começar trabalhando com essa uma linha de 2 metros, a gente vai medir nela 40 centímetros, colocar esses 40 centímetros abaixo dos 160 centímetros. Feito isso, a gente vai trabalhar com cada uma daquelas 5 linhas de 85 centímetros, a gente vai pegar elas, unir as pontinhas e vamos passá-las por baixo dessas duas linhas que a gente posicionou. Depois a gente passa elas por cima e por dentro. É como se fosse um nó de laçada, só que ao invés de a gente passar essa linha da laçada por cima, a gente vai dar ela sempre por baixo. Então, a gente pode chamar isso de um nó de laçada invertido, porque o que a gente está buscando é aquele acabamento do avesso do nó de laçada. Então, mais uma vez, eu vou pegar a segunda linha, né, de 85 centímetros, e uma dica que eu deixo para vocês é prender ali na pinça da prancheta, para poder estar fazendo isso com uma maior facilidade. Eu uno as duas pontas, passo essa linha por baixo daquelas duas, de 40 e 160 centímetros, e dou uma laçada. Percebam que eu não aperto essa laçada, eu só encaixo essa linha nessas duas. Eu recomendo que vocês não apertem nesse momento, porque depois a gente vai dar uma finalizada melhor nessas linhas. Agora a gente vai pegar as pontas dessa linha que ficou por baixo e vai passar por dentro daquela argolinha ali do lado esquerdo. Então, agora é o momento que a gente começa a ajeitar as linhas. Quando a gente puxar essas linhas por dentro da argolinha, a gente vai começar a fazer o formato arredondado. Então, a gente vai ajeitando cada uma das demais linhas, aquelas de 85 centímetros que foram laçadas, de forma que fique como se fosse o miolo de uma flor, a posição dessas linhas que a gente está trabalhando até o momento. Observem, eu vou apertando cada uma das linhas laçadas e esse vai ser o acabamento quando a gente apertar todas elas. E esse é o avesso. Observem que no avesso tem um tracinho no meio das linhas laçadas, esse tracinho, e do lado da frente não tem nada. É isso que a gente quer, uma forma arredondada com todas essas linhas, né, laçadas ali. A gente coloca também para cada direção, cada uma dessas duplas de linha, para ver se ficou bem arredondado mesmo, se tá tudo bem firme. Esse é o momento de apertar e ajeitar, porque esse miolo, depois que estiver no meio do porta-copos, não tem como mexer. Então, deixa o mais arredondado possível e identifica a linha maior que tu vai ter para trabalhar, que é aquela de 160 centímetros que a gente deixou lá atrás, e prende as linhas na pinça da prancheta, de forma que essa linha maior de 160 centímetros fique de fora e do teu lado esquerdo. Essa linha maior vai ser a nossa guia. Ela vai direcionar todas as demais linhas nesse formato arredondado, em círculo. O nosso porta-copos ele é em formato circular, certo? Então, essa guia ela também vai ser direcionada em formato circular. Então, o que a gente vai fazer para começar? A gente vai identificar a primeira linha mais próxima dessa guia, né? No caso, essa guia vai sair do lado esquerdo para o direito, então a gente vai identificar a primeira linha mais próxima dessa guia nessa direção ao direito, observem, e a gente vai posicionar a guia sobre o dedo indicador e passar esse primeiro contorno por baixo, por cima e por dentro, dando um nó festonê. Então, a gente está levando essa guia do lado esquerdo para o direito, a gente identificou o contorno mais próximo da guia nessa mesma direção, esquerda-direita, e vamos começar a dar um nó festonê com cada uma das demais linhas do trabalho. A gente marcou aquela primeira linha lá no início para a gente saber quando a gente deu uma volta completa, porque a gente vai fazer uma volta completa, passando cada uma das linhas de contorno por baixo, por cima e por dentro, né? Como a gente já viu, dando um nó festonê nessa guia, que é direcionado da esquerda para a direita, em formato de círculo.
ela vai fazendo, ela vai caminhando, né, bem rente a esse miolinho que é circular. Então, ela vai formar um círculo. E essa é a primeira volta do nosso trabalho. A gente identifica que deu uma volta completa porque a gente retorna para aquela primeira linha de contorno que a gente marcou lá atrás. Agora, para iniciar a segunda volta, a gente já vai começar pegando uma daquelas linhas de 65 centímetros, unindo as pontas e dando aquele nó de laçada invertido, como eu mostrei para vocês lá no início, que passa por baixo da guia, por cima e as perninhas dele passa por dentro da argolinha. A gente vai dar um nó de laçada com essa linha de 65 centímetros antes de iniciar a segunda volta. Então, eu aperto, ajeito ali certinho e sei que tô começando a segunda volta, porque aquele contorno que marca o início do trabalho, que no meu caso é aquele com a fitinha vermelha, é a primeira linha mais próxima da guia. Então, eu posiciono a guia sob meu dedo indicador e dou um nó festonê com essa primeira linha que marca o trabalho, direcionando a minha guia bem rente à carreira anterior, que está em formato circular. Dessa forma, eu vou passar as próximas 3 linhas de contorno pela guia, depois de ter acrescentado uma linha de 65 centímetros antes de iniciar essa segunda volta. Depois de passar 3 linhas de contorno por essa guia, eu vou acrescentar mais uma linha de 65 centímetros daquela mesma maneira na guia. E vou seguir basicamente esse esquema na segunda volta. Eu, antes de iniciar, acrescento uma linha de 65 centímetros, passo 3 linhas de contorno pela guia, acrescento mais uma linha de 65 centímetros, passo 3 linhas de contorno pela guia, acrescento mais uma de 65 centímetros, passo 3 contornos pela guia. Então, nessa segunda volta, a gente vai utilizar aquelas 4 linhas de 65 centímetros que a gente cortou antes de iniciar o trabalho, e a gente vai acrescentar elas à guia, sempre depois de passar 3 linhas de contorno pela guia. Observe. Eu acabei de acrescentar a segunda linha de 65 centímetros, estou passando o segundo grupo de 3 linhas de contorno pela minha linha guia. E ao final, eu acrescento mais uma linha de 65 centímetros e passo mais 3 linhas de contorno pela guia. Observem, acabei de acrescentar a minha terceira linha de 65 centímetros e passo mais 3 linhas de contorno depois de ter acrescentado essa terceira linha de 65 centímetros, lembrando que são 4 linhas de 65 centímetros ao total, conforme a gente viu anteriormente. Agora eu estou acrescentando a minha última linha de 65 centímetros, vou passar as próximas 3 linhas de contorno pela minha guia. No final da segunda volta, depois de vocês fazerem esse esquema de acrescenta uma de 65 centímetros, passa 3 contorno, mais uma de 65 centímetros, 3 contorno, vocês vão ver que vai sobrar um contorno antes de iniciar a terceira volta, antes daquela linha que marca o início da terceira volta. Não tem nenhum problema, tá tudo certo. Tu simplesmente vai passar essa uma linha que sobrou antes de iniciar a terceira volta. Quando a gente chegar na terceira volta, que tu vai identificar porque tu marcou a primeira linha de contorno, né, que dá início a cada volta do nosso trabalho, na terceira volta a gente não vai acrescentar linha nenhuma. Então, tu vai passar cada uma das linhas de contorno pela guia, levando a guia rente à carreira anterior, posicionando a guia sobre o dedo indicador, fazendo o nó festonê como a gente já viu, e tomando cuidado para não pular nenhuma linha ou trocar
a sequência dessas linhas. Observem que eu vou puxando de 4 em 4 linhas, de 5 em 5, eu vou fazendo aos pouquinhos, eu não deixo tudo bagunçado. Então, aqui eu cheguei ao final da terceira volta, eu identifico porque a primeira linha de contorno é aquela marcada. E agora a gente vai começar a acrescentar aquelas linhas de 50 centímetros, aquelas 6 linhas de 50 centímetros. Então, antes de iniciar a quarta volta, tu acrescenta uma linha de 50 centímetros, dobrando ela ao meio, dando aquele nó de laçado invertido que a gente viu, e depois a gente passa as 3 próximas linhas de contorno, tranquilamente, com o nó festonê, como a gente já viu, pela linha guia. Feito isso, a gente vai acrescentar a nossa segunda linha de 50 centímetros na guia, dando o nó de laçado invertido. E depois a gente vai pegar as próximas 3 linhas de contorno e vai passar elas pela guia, dando o nó festonê. Todo o trabalho é feito com o nó festonê. E sempre que a gente acrescenta uma linha, a gente pega as próximas 3 de contorno, passa e depois acrescenta a próxima. Agora eu tô acrescentando a terceira linha de 50 centímetros e vou pegar as próximas 3 linhas de contorno para passar, né, com o nó festonê por essa guia, sempre trazendo a linha guia bem rente à carreira anterior. Eu vou acrescentar a quarta linha de 50 centímetros na guia, dando o nó de laçado invertido, pego as 3 próximas linhas de contorno, passo por baixo, por cima e por dentro, né, da linha guia, dando um nó festonê. Depois eu acrescento a quinta linha de 50 centímetros na linha guia, pego as próximas 3 linhas de contorno e passo, dando nó festonê pela guia. Agora eu vou pegar a sexta e última linha de 50 centímetros, acrescento na guia, pego as próximas 3 linhas de contorno e passo todas elas pela linha guia, dando nó festonê, sempre respeitando a sequência das linhas e sempre trazendo uma carreira bem rente à anterior. Depois de acrescentada essa última linha de 50 centímetros, que era a última linha também que a gente tinha para acrescentar, eu vou seguir essa quarta carreira, dando nó festonê com cada um dos contornos, até chegar naquela primeira linha que inicia cada uma das voltas, né? Aquela linha que para mim tá marcada com a fita vermelha e que vocês também marcaram ela aí de alguma forma. Aqui eu já cheguei nessa linha, então eu vou iniciar a minha quinta volta. Dá uma ajeitadinha no trabalho nesse momento, antes de iniciar cada uma das voltas, é bem interessante fazer isso para que não fique torto, né, o nosso trabalho. E agora, a quinta volta, eu não acrescento nenhuma linha, mas eu passo cada uma das linhas de contorno pela minha linha guia. Observem que eu vou sempre mudando o meu disco de posição na pinça da prancheta. Eu dou umas enroladinhas também, dou uma enrolada na própria linha guia, porque como a gente está trabalhando com barbante 24 fios, a gente sabe que ele desfia bastante. Então é bom ter cuidado, não apertar demais. Aproveita esse momento para te ver mesmo como é que tu tá fazendo o nó festonê, se tu tá mantendo a tua guia firme, se tu entendeu bem como é que tu direciona cada carreira. Então agora é um momento que a gente vai repetir, exercitar, e também é um momento de concentração, de atenção no que tu tá fazendo, né? Principalmente porque tu não tem que te preocupar, tu já tem uma linha ali que te mostra quando terminou a carreira. E uma dica que eu dou é, se tu ficar na dúvida da ordem das linhas, é virar o trabalho ao contrário, que olhando ao contrário, tu consegue ver melhor a ordem certinha das linhas. Inclusive, se tu deixar alguma linha para trás, o avesso te mostra isso. Então, essa é a dica também que eu dou. E segue fazendo sempre o mesmo trabalho, passando cada uma das linhas de contorno pela guia, dando nó festonê. Quando terminar essa quinta volta, tu vai encontrar de novo aquela linha do início, e a gente segue para a sexta volta.
Então, a gente vai passar novamente cada uma das linhas de contorno por essa guia, que vai indo em formato, né, de círculo. Ela vai girando e a gente também vai girando o nosso trabalho na pinça da prancheta. Se errar algum nó, desfaz e segue. Presta bastante atenção como tu faz o nó festonê. E vai trazendo também as linhas aos pouquinhos ali da pinça da prancheta, não precisa descer todas. Vai descendo de 4 em 4, ou de 3 em 3, como a gente estava fazendo. E esse trabalho é bem simples, bem repetitivo. Observem que eu já terminei a sexta volta, então eu volto de novo para aquela primeira linha, só que agora a sétima volta é a última, então tu pode tirar aquela marcação que tu fez. Na sétima volta, a gente vai passar cada uma das linhas de contorno pela guia, mas a gente vai ter uma atenção em deixar a guia com 5 centímetros. Quando a guia tiver 5 centímetros, tu finaliza o trabalho. Observem que eu tô medindo a minha guia, né? Aqui ela já chegou nos 5 centímetros. Quando ela chega nos 5 centímetros, a gente emparelha todas as demais linhas, vê se a gente não deixou nenhuma linha atrás, que a gente pode observar isso pelo avesso. E depois a gente pode emparelhar todas as linhas e desfiar. Nesse porta-copos, essas linhas que ficam em torno do porta-copos desfiadas, elas são curtinhas, mas eu sugiro que vocês vão emparelhando as linhas aos poucos, não vão direto tentando fazer elas ficarem bem curtas, porque às vezes tu pode acabar cortando demais, e aí quando tiver curto demais não tem o que fazer. Então é melhor ir cortando aos pouquinhos. Podem ver que eu deixei elas ali com 5 centímetros, fui diminuindo, e ficou nessa altura de mais ou menos uns 2, 3 centímetros. Esse será o resultado final do nosso porta-copos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!